eu venho trazer uma palavra de salvação para a tua vida. Porque não adianta vir à igreja e não ir para o reino dos céus. Não adianta vir na igreja, ainda ser dizimista, fiel da casa do Senhor, frequentar 3, 4 cultos na semana e não saber para onde vai a tua alma. Porque a gente ouve tanta coisa que fala do inferno, do céu, fala-se, aceitou Jesus, já está no céu, vou à igreja, já estou no céu. Mas o que a Bíblia fala sobre aqueles que vão para o céu? Quem vai herdar o reino do céu? E quem é aquele que não vai herdar o reino dos céus? A verdade está na Bíblia e ela precisa ser dita para que cada um de nós escolha o que fazer e para onde vai a nossa alma. Então abra comigo 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9. Eu vou dar em 3 lugares na Bíblia para você ter a certeza do que eu estou falando. Amém? Os obreiros ajudem a procurar na Bíblia aqui não encontrar, e pode se sentar para ouvir a palavra também. Se tiver alguma coisa na vida que você deve se importar, é com a tua salvação. Com a tua salvação. Para onde vai a tua alma? Porque esse corpo tem prazo de validade. Esse corpo pode viver 80. Ontem, teve um senhor aqui de 94 anos de idade. Eu falei de Jesus para ele, orei. E eu creio que terça-feira que vem ele volte para a igreja. 94 anos de idade. E ele veio à igreja. Mora longe em Pirituba. É longe pra caramba. E chegou aqui. Amém? Está abrindo? 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 9. Vamos ver o que está escrito. Amém? Diz assim no versículo 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Então, se nós vivemos, sei lá, 80, 100 anos, e a tua vida não estiver em Cristo, não valeu a pena, porque você vai passar a eternidade num lugar de tormento. Olha o que a Bíblia fala: os injustos não vão herdar o reino de Deus. O que é injusto? É a pessoa que é má, é a pessoa que faz para o outro o que ela não quer que faça com ela. Se você não quer que alguém grite com você, então não grite. Se você não quer que alguém seja mal educado com você, não seja mal educado com o próximo. Injustiça é isso, é o que eu não quero para mim e eu faço para o outro. Aí é uma pessoa injusta. Vamos falar assim. Depois fala sobre os fornicadores. São pessoas que fazem sexo antes do casamento. O sexo ele foi feito para uma vida, para alguém que se casou, na Bíblia, para a gente formar uma família. É para isso o sexo. Então, sexo antes do casamento se chama fornicação. E essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. A palavra de Deus diz isso. E fala nem os idólatras. Idolatria, o que é idolatria? A Bíblia define uma parte como imagem de escultura, que as pessoas se dobram diante dela. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus. Pode ser tanto uma imagem de escultura, quanto o dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ou pode ser uma pessoa, de repente o seu filho, o teu esposo, a tua esposa, alguém que você ama demais, de colocar acima de Deus, porque tudo essa pessoa
pessoa e você cai em depressão por causa da pessoa. Isso é idolatria. A idolatria, ela é aquilo que ocupa o lugar de Deus. Isso é idolatria. Então nada e nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Nada. Depois fala sobre os adúlteros. Esse todo mundo sabe, né? Adultério. Quem é casado e trai o seu esposo ou a sua esposa é condenado também. Nem os efeminados, nem os sodomitas são os homossexuais. Deus nos fez homem e mulher, e é natural homem e mulher. Fora disso não é natural. E não herdarão o reino dos céus. Diz mais ainda, nem os ladrões vão herdar o reino dos céus. O que é roubo? Roubo é se eu tenho uma coisa, aquilo que eu não achei, eu não ganhei, eu não trabalhei para isso. Então é de quem? É de alguém. Isso é roubo. Se você tem alguma coisa que você não trabalhou, não achou e não ganhou, isso é roubo. E é disso que a Bíblia está falando. Os roubadores, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então não aceite nada que não é seu. Nada, nada. Ainda que seja uma caneta da empresa, devolva. Uma caneta da igreja, devolva. Devolva. Mas pastora, foi parar na minha bolsa, eu não sei como acontece. A hora que você tem consciência, devolva. Enquanto você não tem consciência e não sabe, você é inocente. Então devolva, não queira nada que é dos outros. Nada, 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 nada. E ainda fala, aqui ainda fala sobre os avarentos. Gente, quando eu falo para uma pessoa avarenta, olha, você não pode ser apegada a dinheiro dessa forma. A pessoa vira para mim e fala assim, eu sou econômica. Tá certo. E não ter desperdício, em administrar bem aquilo que Deus te dá, está correto. Mas falar disso o tempo todo, tudo é dinheiro, tudo é porque a conta de luz é alta, porque esse preço é um absurdo, e porque não sei o que é o dinheiro. Isso é amor do dinheiro, é avareza. Avareza. Avareza é você guardar para não querer ter o mínimo. É reclamar de tudo, só fala de dinheiro e de perda e de fazer economia. Isso é amor ao dinheiro, é pessoas avarentas. Não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque isso é idolatria ao dinheiro. Fala sobre, olha aqui. Quem fala assim, pastora, beber pode na Bíblia. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Beber pode, só não pode ir para o céu. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Está escrito, nós lemos aqui. Os beberrões não herdarão o reino dos céus. Então beber é pecado? Mas se não vai entrar no reino dos céus, pode ou não pode? A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Então não beba. Nem os maldizentes. Isso aqui pega muita gente. E eu falo que é pecado. Maldizer. Dizer mal. O que é dizer mal? É toda palavra que sai da sua boca que não é para o bem. Vamos lá. Maldizente. Palavrão. Xingamento. Fofoca. Mexerico na vida dos outros. Calúnia sobre a vida dos outros. Tudo isso é pecado. Os pecados que saem pela boca. Maldizer. Então se não tiver o que falar, não fala nada não. Se for para pecar, não fala. É melhor não falar do que pecar. Falar da vida dos outros. Falar palavrões. Palavras imorais. A Bíblia chama palavras imorais. Falar, xingar, reclamar. Que é murmurar. E entra tudo no maldizer. Reclamar é pecado? É pecado. Reclamar dos outros, da situação, da sua vida. Não importa. Reclamar é pecado. Então, essas pessoas que têm esse hábito, que anda nesse pecado, não estou dizendo que acidentou. Eu reclamei uma vez a cada 3 meses. Sem querer eu falei da vida de uma pessoa, mas isso faz tanto tempo, isso não é todo dia na minha vida. E esse pecado você se arrepende, pede perdão, e Deus te perdoa. Mas se você andar no pecado, ele significa que é iniquidade. Esses não herdarão o reino dos céus. Isso é bom nós falarmos para estar bem claro. Porque quando eu falo numa pregação, a pessoa não entende. Eu falo, não pode falar da vida dos outros. Palavrão é pecado, chama demônio para a tua vida. Está aqui. E não é só aqui. Eu quero ler, não precisa abrir não. Onde fala sobre
e os frutos da carne. Gálatas 5,19 fala sobre os frutos da carne, as obras, né? Não é nem fruto, porque não pode chamar fruto aquilo que é ruim. Então é obra. As obras da carne são adultério, nós já falamos dele. Fornicação, nós falamos dele. Impureza, ou impureza e lascívia. Essas duas que eu estou falando, lascívia. Imoralidade sexual. Se vestir sensual para alguém ver. Imoralidade sexual. Não é só no vestir, no andar da mulher, no falar da mulher e também do homem. Não é só da mulher, não. Do homem também. Quando eu me visto de uma maneira que eu quero provocar desejo sexual em alguém, eu estou pecando. Por isso, a gente deve se vestir decentemente. Se portar ao falar, ao andar, em todas as atitudes, decentemente. Porque a lascívia, o outro peca e eu peco junto. Então eu estou mostrando para causar desejo sexual. Isso é pecado. Para quem não sabe, isso é pecado. Está escrito. Fala sobre idolatria, nós já falamos. Feitiçaria. Muita gente se engana que é feitiçaria. Acha que feitiçaria é um trabalho feito ali, na esquina, aquele despacho que você vê. Não é só isso. Feitiçaria é tudo que é feito como forma religiosa que não tem Jesus como centro. Sério, pastor? Sério? Aquilo que não tem Jesus é feitiçaria. Outro dia minha filha viu algo lá na internet. Ô mãe, isso aqui dos anjos. Falei, filha, culto aos anjos é condenado pela Bíblia, minha filha. Ela, mãe, é verdade. Falava de alguns anjos, falei, esses anjos não existem segundo a Bíblia. E culto aos anjos é pecado. É pecado. Então tudo aquilo que não é segundo Jesus Cristo é feitiçaria. Vamos falar de signos. Olha, gente adora ver signo. Fala até que igreja, 2 pessoas comigo. Eu falei, o que é isso? Isso é feitiçaria. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo não está nisso. Olha, a Bíblia fala sobre astrologias. Então, cuidado com a simpatia. Ah, assim, não tem nem Jesus. Para com isso. Para com isso. Aquilo que não é segundo Jesus Cristo é feitiçaria. Então não cai nessas coisas que você recebe pelo WhatsApp, porque a avó ensinou, não sei quem, esquece tudo isso. Quando nós estamos, Jesus, Ele é o único e suficiente. Acabou. Para todas as coisas. Esqueça tudo isso. Porque isso aí é feitiçaria. Continuando na obra da carne. Inimizade, pessoa briguenta, não tem nenhum amigo, fala com ninguém, pessoa insuportável. Inimizades. Contendas. Contendas são brigas. Pessoa que é briguenta, Deus não está em briga. Então tudo ela briga, tudo é ferro e fogo. Esqueça isso. Nós temos que ter espírito de mansidão e domínio próprio. Aprender a suportar uns aos outros. Olha aqui uma obra que é da carne e que as pessoas acham que chama amor. O quê? Ciúme. Ciúme não é de Deus. Quando entra o ciúme, o mal já entrou primeiro. Quando você tem ciúmes, ou você está com problema, ou os dois estão com problema. O ciúme não é de Deus. Não é de Deus. Iras. Aqui eu acho que todo mundo sabe, né? Irai-vos e não pequeis. Não deixe se pôr o sol sobre a vossa ira. Irar, todos nós passamos momentos difíceis e iramos. Mas não podemos guardar mágoa no coração. A mágoa é a raiz do mal, raiz de amargura que faz você perder a graça, cair da graça e perder a sua salvação. Então a pessoa que guarda mágoa, ainda que seja do familiar, de alguém próximo, normalmente é de família, ou de um amigo, mas normalmente é família, é trabalho. Não pode, tem que perdoar. O perdão é obrigatório. A mágoa não entra no céu. Quem carregar a mágoa não vai para o céu. A mágoa não é de Deus. E se alguém me falar que é de Deus e que tem o Espírito Santo e tem mágoa contra alguém, mentira, isso é engano. O Espírito Santo não habita onde habita a obra da carne. Presta atenção nisso, tá? Mais uma coisa: pelejas, dissensões e heresias, guerras, disputas, separações e coisas contrárias à Bíblia. Nada. Tudo que é contrário à Bíblia é obra da carne.
Porque a verdade está aqui, o Espírito está na palavra de Deus. Tudo quanto é divisão não é de Deus. Porque Deus não é dividido. Dividiu, pode saber que tem um mal atuando ali. O maligno está por trás de alguma coisa, porque Deus não opera em divisão. A fé não pode ser dividida, a nossa vida não pode ser dividida. Dividiu com Deus, pode saber que é o maligno que está por trás, porque Deus não se divide. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que Jesus falou: reino dividido ou casas divididas não prospera, não subsiste. Então, se são do mesmo lado de Deus, se separou alguém, é do maligno. Um dos dois é do maligno, porque em Deus não tem divisão, não tem separação. Depois fala sobre inveja. Isso aí eu acredito que todo mundo sabe, né? A inveja é tão ruim que ela apodrece os ossos de quem tem a inveja. Até dor ela sente. Homicídios. O que é esse homicídio? Não está falando só literal de matar alguém. Matar alguém na fé. Ai daquele que escandalizar um dos meus pequenos, disse Jesus. O que é isso? É quando a pessoa, com as suas atitudes, tira alguém de Jesus, tira alguém da fé. Jesus fala: ai desse que vai levar essa culpa. Antes, colocasse uma pedra no pescoço e amarrasse e se jogasse no mar, do que tirar um da fé. E como é que faz isso, pastora? Julgando, falando da vida dos outros. Isso mata pessoas. Continuando. Bebedices, voltamos à história da bebida. Repete novamente: os bêbados não herdarão o reino do céu. Quem anda na bebedice não vai para o céu. Depois ele fala sobre glutonarias. Glutonarias vem da palavra de glutão, né? De glutice, de farras. O que é isso? A pessoa que come desmedidamente e coloca a comida ou as festas, farras, orgias acima de Deus. Não, eu não vou para a igreja porque eu tenho uma festa. Não, eu vou para a igreja porque eu tenho isso. A pessoa que come demais coloca a comida acima de Deus. Tudo que é desequilibrado não é de Deus, porque Deus é equilibrado. Então, equilíbrio. Equilíbrio. O Senhor fala sobre isso. E equilibrar não é só no comer, é nas festas, é nas atitudes, é em tudo. Deus não é desequilibrado. Amém? Ainda fala mais. Não, agora acabou. E todos que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. É assim que está escrito. Então, tudo que eu falei aqui, se você olhou para você, não tem que olhar para ninguém. Tem mais uma coisa, gente. Apocalipse 22, que eu separei. Eu gosto muito dessas passagens porque eu guardo elas desde que eu aprendi. Aqui acrescenta mais uma coisa que fala: qualquer que ama e comete a mentira não vai herdar o reino dos céus. Esse que anda na mentira, que a vida é mentira, tudo que te fala você pensa se é verdade ou se é mentira, esses também não herdarão o reino dos céus. Então agora vocês já não estão mais enganados, porque o que os outros falam, ou aquilo que você ouviu falar de repente na internet, ou alguém que falou, agora você sabe da verdade. A verdade está aqui. E o que eu faço se eu tenho algum desses pecados e eu descobri agora? Peça a Deus ajuda, abandone e peça a Deus ajuda para resistir quando você for tentado pela carne. E Ele vai te ajudar. Amém? Então tudo isso aqui é importante, porque vai chegar lá no grande dia. Já pensou chegar no grande dia e seu nome não está no livro da vida? Ou no dia da sua morte? Porque se Jesus não voltar, a gente vai morrer. De repente você está esperando os anjos de Deus te buscar, e quem chega são anjos caídos, são demônios para buscar a tua alma, e falando: eu sou o seu Senhor, eu vim te buscar para o meu reino, o reino das trevas. Você fala: não, eu servi o Senhor Jesus. Ele fala: não, Pai, da mentira sou eu. As obras da carne sou eu, dono, e eu vim te buscar, eu sou o seu dono. Não vos engane, não vos engane. Amém? Amém. Agora eu quero convidar vocês para assistir um vídeo que eu preparei acerca dessa palavra.